vocês que é possível independente do tema. Independente do tema. 1000 é muito forte. É verdade. E aí? E aí? Se 1000 é muito forte, você é o quê? Fraco? Acho que você é forte para fazer 1000. Todos nós podemos fazer 1000. Estou aqui para ser capaz disso. Muito bem, Jéssica, é isso. Eu quero tirar uma nota 1000. Bianca Souza. Isso, gostei também. É isso aí. Nós precisamos acreditar, em primeiro lugar, no nosso potencial. Nós somos pessoas sãs, capazes de melhorar tudo na nossa vida. O texto que a gente produz também. E o texto é algo externo de nós. Tá? Você vai usar experts, pessoas que já escreveram, você vai observar como modelo, e começa a fazer suas escritas. E vai testando. Então, a partir disso, primeiro, acreditar. Eu posso, eu consigo, todos podemos. Então, primeiro, acreditar. E segundo, como fazer. Vamos ver como é que a gente faz isso? Aqui comigo mesmo, nós teremos 3 aulas, tá? Para poder destrinchar esse processo. Bom, assim, vamos lutar por esse 1000. Ano passado, olha aí, tá faltou só para você, faltou 80. Né? No ano passado fez 920, parabéns, parabéns. Esse ano fiquei com medo da relação, quer dizer, a relação com o repertório de bolso. Me deu bloqueio criativo. Eu tenho até uma redação aqui com exemplos de repertório que eu vou mostrar para vocês, tá? E de forma que vocês possam melhorar. E você, já está, falta só 80. Você só vai precisar de 80, aí você junta com o do ano passado, tá legal? Muito obrigado, boa noite. Vamos lá. Eu estou aqui, 9h37. Vamos lá. Eu vejo aqui que tem 20 pessoas, 25, 21 pessoas. As pessoas vão chegando aos poucos e vão entrando e vão pegar o processo já encaminhado. Né? Prometi 19h30, dei uma trégua para poder aguardar mais pessoas entrarem. Tem 23 pessoas agora. E eu gostaria de me apresentar. Eu sou professor de língua portuguesa, com certeza. Os meus alunos dizem assim: você é professor de português? Eu digo: não, não sou não. Não, mas o seu nome não é Adil Lira? O seu nome não é Adil Lira? Sim, meu nome é Adil Lira. Ah, porque me disseram que o senhor me chama de senhor. Vocês estão vendo que eu sou jovem, mas me chamam de senhor. E o senhor é o professor de português? Eu digo: não sou não. Eu não sou, até porque, vou dizer, nunca tive um aluno português. Como assim? Eu seria professor de português se eu tivesse sido aluno de algum português, mas nunca fui. Eu sou professor da língua portuguesa. Ah, e qual é a diferença? Essa brincadeira. É isso mesmo. A gente fala professor de inglês, professor de português, de alemão, e eu só estou brincando, né? Até para te contrair um pouco. Eu sou professor de Lira, professor da língua portuguesa, tá? Eu sou especialista em produção de texto, produção de texto. Eu falei nas minhas apresentações lá do Instagram sobre PLET. Vocês vão saber o que é PLET. Fique aí até o final, porque vão saber o que significa PLET. É uma estratégia que eu uso e explico para que vocês fiquem atentos. Como é que pode uma pessoa não saber se não souber? Olha só. Perceberam o trocadilho? Então, PLET, vocês vão saber depois o que significa PLET. E, por enquanto, eu estou me apresentando. Eu sou o professor Adil Lira, eu já tenho uma caminhada desde a década de 80, já me aposentei da iniciativa privada, trabalhei em vários colégios, né? No Marista, no ISBA, vários colégios. É uma relação de colégio que eu costumava trabalhar onde me chamavam. E eu procurava, no início eu procurava. Fiz
especializações em texto e gramática. Sou especialista em leitura. E a produção de texto é o carro-chefe. É o que eu mais gosto de fazer. Adoro quando a pessoa me pede, faça uma revisão desse texto. Esse texto aqui está coerente, está claro, está precisando de algum reparo? Adoro. E eu pego e faço com um gosto profundo. Hoje eu trabalho no colégio, e nesse colégio que trabalho, os meus alunos ficaram, professor, por que o senhor não faz aulas digitais? Eu disse a eles que a sala de aula, eu adoro a sala de aula, e atinge poucas pessoas. Ele diz assim, o senhor precisava expandir essas informações para mais pessoas. E muita gente precisa saber que o senhor existe, que o senhor fala da língua portuguesa, que o senhor fala, no caso aqui, de como produzir um texto bem elaborado. Até algum tempo, enquanto existia o Ibaía, possuía blog, eu era escritor de redação do blog do Ibaía. Eles acabaram com o blog, né, por motivos pessoais, quer dizer, profissionais dele, mas eu fazia isso, eu e outros dois colegas profissionais. Então, eu adoro escrever. A minha forma de expressão é a escrita. Além disso, como eu disse, eu sou especialista em leitura. Eu leio mais do que eu posso. Eu gasto muito tempo, gasto, é um modo de dizer, eu uso muito tempo lendo, leio muito. Hoje nós temos a opção, né, na leitura, que é de usar os audiobooks. Então, eu aproveito também, porque às vezes eu me desloco, não é possível estar com o livro, então eu ouço os livros, alguém narrando o livro, uma coisa que eu também estou me preparando para fazer, narrar livros. Mas, enquanto isso, aqui, no meu ambiente, são muitos livros. Na minha sala, a mesa de centro é repleta de livros de diversas áreas, porque também hoje eu faço uma pós em neurociência. Neurociência tem tudo a ver, e eu vou falar um trecho para vocês aqui sobre a neurociência da aprendizagem. Por que é que eu estou fazendo o que eu não estou conseguindo? Por quê? Será que é alguma coisa cerebral? Alguma coisa que eu preciso organizar no meu cérebro para poder aprender de forma mais precisa? Então, tenho essas competências para poder associar ao que a gente tem de melhor, que é nosso potencial associado à nossa ou capacidade de aprender. Então, nós vamos aprender? Vamos aprender. E aqui é que nós estamos. Então, na minha apresentação, o que eu queria dizer, basicamente, era isso, né? Eu tenho um objetivo aqui para vocês, é conduzir vocês a tirar nota 1000. Mas e se eu não conseguir? Vamos exercitando, não é de uma hora para outra. Não é. De uma hora para outra a gente atinge essa nota 1000. Mas se você apreender as dicas que eu vou passar para vocês, as estratégias, o método 3C, vocês com certeza, treinando. No caso do Moacir, que já está com 920, vai ser mais fácil. Ele já está com uma competência elaborada. Os demais, que não se apresentaram, não mostraram ainda qual é o seu. Aliás, eu vou até pedir a vocês a última nota, que se você já fez Enem, se você já fez redação no Enem, qual foi a sua nota anterior? A nota mais alta que você teve? Quem quiser e puder, coloque aí, porque o Moacir colocou porque ele tirou 920. Mas se você tirou 600, 700 ou menos, se não quiser mostrar, tudo bem. O importante é que aqui você vai ver como se encaminhar e encaminhar o seu processo para tirar nota máxima. Quem tirou nota 600 pode aumentar para 700, para 800, eu garanto. E o que eu vou mostrar é possível você atingir a sua nota 1000. É possível. Nós teremos hoje, quarta-feira e quinta-feira. Hoje, quarta e quinta. E no final dessa aula eu vou falar
o que vai acontecer na aula de quarta-feira, tá certo? Vamos lá. Já estamos aqui em um bom número de pessoas presentes, de estudantes querendo obter resultados melhores em sua trajetória de escrita, né? Vamos lá. Vou compartilhar com vocês um slide aqui de aula. Me ver onde é que está aqui, para que a gente possa acompanhar. Espera aí. Primeiro eu vou abrir aqui, né? Vai ser redação Enem, nota 1000 em 60 minutos. Domine essa técnica para conquistar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é compartilhar aqui. Beleza. Compartilhar aqui. Minutinho, que eu estou aqui buscando para compartilhar com vocês. Tá? E vamos caminhar para a nossa condição aqui. Vou ver se eu já consigo agora. Beleza? Pronto. Agora nós estamos com a redação apresentar para todo mundo. Já está aí. Deixa eu ver se está aqui para mim também. Beleza. Todo mundo já está vendo aí um exemplo onde eu vou mostrar para vocês que em 60 minutos, porque é o tempo que a gente precisa para escrever lá na hora da prova, né? Olha, gente, eu estou falando aqui com foco para o Enem. Imagine só, o Enem, no meu entendimento, é uma avaliação de redação, por exemplo, exigente por demais, bastante exigente. Muito bem, Bianca, 920 na última redação, eu estou vendo aqui. Então, a partir do momento que o Enem tem critérios bem elaborados que exigem competência de cada um na hora da produção, eu estou seguindo justamente o Enem, até porque a maioria vai fazer Enem para obter a possibilidade, para ganhar a possibilidade de ir a uma universidade dessa nota. Por exemplo, Moacir e Bianca, que alegaram que tem 920 na última redação, caso ele estime nota 1000 no próximo domingo, né, na prova de vocês, aí eles vão usar a nota 1000. Mas a de 920 é bastante considerável. Agora, os alunos, por exemplo, de medicina, tem que tirar 1000, que a concorrência é altíssima. As profissões que exigem mais concorrência, o estudante tem que tirar nota 1000. Ele precisa tirar nota 1000, então tem que correr atrás disso. E eu estou aqui para poder dizer a vocês como fazer isso. Então, até quinta-feira vocês vão sair daqui preparados para obter a nota 1000 na sua redação. Então, é o que eu digo. Domine a técnica completa para conquistar a nota máxima na redação. Este plano é intensivo porque são 3 dias apenas e vocês passaram o ano todo, ou muito de vocês, desenvolvendo o texto para obter melhor condição. E deram atenção à produção de texto, à redação? Fizeram isso? Ou deram mais atenção a outra área? Eu digo que, se der atenção à produção de texto, à redação, com certeza vocês vão ter melhores condições de se classificar numa concorrência. Então,
As 5 competências é uma estrutura utilizada de 4 parágrafos e, no máximo, 30 linhas. Vocês sabem que exigem 30 linhas, tá? É o padrão. Eu costumo dizer que é necessário que o estudante produza um texto em 4 parágrafos. Por que não em 3? Sim, pode ser em 3. Mas se você fizer em 3, certamente você vai juntar. Um é introdução, o último é conclusão, e o intermediário, do meio, desenvolvimento. O desenvolvimento, muitas vezes, é necessário que você coloque uma causa, consequência, um fato histórico anterior e um atual. E como é que você vai fazer? Vai colocar em um parágrafo só o desenvolvimento? Com certeza é difícil fazer isso separando uma coisa da outra. Portanto, faz-se em 4 parágrafos, que é muito mais leve, muito mais tranquilo, e é possível, na introdução, você fazer a sua síntese e apresentação do que vai desenvolver, aí desenvolve desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. Então, vamos adiante. Deixa eu ver aqui. A visão geral do método é a seguinte: você estrutura 4 parágrafos, como já disse, né? Primeiro é a tese, uma tese clara. Eu costumo dizer o seguinte: o aluno, quando entra em contato com a redação, ele vai verificar que a instituição ofereceu o tema ou ofereceu o texto ou os textos de apoio. Nos textos de apoio, eles perguntam qual o tema. Aí você tem que deduzir dos textos qual é o tema. Então, quando o tema já está para você, por sua dedução, ou porque já foi informado pela prova, você simplesmente vai fazer uma pergunta ao tema. Você pergunta a ele. O tema ele aparece de uma forma afirmativa ou interrogativa, seja lá como for. Independente disso, pergunte. Como é que pergunta? Lembre-se quando estão em alguma problemática, em alguma situação do dia a dia, você, por que isso aconteceu comigo? Por que será? Da mesma forma, pergunte ao tema, coloque porquê no início do tema e uma interrogação no final. Pegue papel e caneta, a folha de rascunho preparada, porque ao fazer a pergunta ao tema que lhe foi apresentado, dificilmente, para começar, você vai dificilmente fugir do tema. Bom, fez a pergunta ao tema, e agora deixa chover as ideias. E as ideias virão, quando você faz pergunta, de forma que você nem acredita. Pô, não é possível. Mas quem é que está respondendo? Quem é que está respondendo? Você mesmo, você mesma. Porque sobre esse assunto, se você está estudando, está envolvida nos estudos, certamente está lendo vários temas, vários noticiários, vários livros, várias revistas, se informando plenamente, devidamente. Quando pintar o tema, certamente você já terá alguma ideia sobre ele, ou algumas ideias. Então, quando você faz a pergunta ao tema, chove, chove, e chove, entender. E você tem que fazer uma coisa, escrever todas. Pode ser, ela em uma palavra, pode vir em uma frase, escreva todas no seu papel de rascunho. Todas, escreva. Significa que você está relacionando tudo que veio a partir da pergunta que você fez. Todas as respostas você anote. Não deixe nenhuma sem anotar. Primeira coisa. A segunda coisa é você selecionar. Ah, meu Deus do céu, vieram 1000 ideias da pergunta que eu fiz.
bom, mas você só vai precisar de 3. Só de 3. Por que de 3? Porque você vai produzir, a partir do tema, a sua frase inicial. E na frase inicial, você vai precisar de 3 ideias. Essas 3 ideias, a primeira você vai apresentar, que é a ideia geral, e 2 delas secundárias que você vai desenvolver no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Então, é isso. Então, selecione das 1.000 que você conseguiu, selecione 3. Apenas 3. Ok? Olha. Então, se você selecionou 3, coloque elas 3 escritas no seu papel. Fez isso? Agora, olha o próximo passo, qual é? Escreva o tema, tire o porquê e escreva o tema da redação. Escreva aí. Ao escrever o tema, você agora vai conectar a primeira ideia. Você não selecionou, relacionou e selecionou. Agora você vai organizar, a partir do tema, qual é a ideia das 3 que se encaixa logo a seguir o tema. Tem o tema, aí das 3 ideias, essa daqui bate logo certo aqui com o complemento do tema. E depois você, a seguinte, a primeira ideia já está conectada com o tema. Aí sobraram 2. Você aí vai ver qual das 2 pode se conectar numa sequência de importância à primeira ideia, que já está ligada ao tema. Quando você faz essa conexão da segunda, consequentemente, a outra deverá ser a terceira ideia conectada para formar o texto inicial. Mas aí, quando você vai fazer isso, que tem uma ideia, que é essa última aí, não bateu, não. Não bateu. Olha que nós estamos falando de rascunho. Ah, não. Essa não bateu, não. Espera aí. Deixa eu ver outra aqui. Aí vai procurar daquelas todas 1.000 que você anotou. Vai procurar uma que está relacionada para substituir aquela que você não gostou mais. E é por isso que eu digo, anote todas. E na hora que você dispensar, não apague, não jogue fora. Só passe uma linha em cima dizendo, essa daqui não vou precisar. Vai que depois acontece isso aí. Você percebe que a ideia não bateu, você vai buscar. Vai buscar uma daquelas ali, aí você encaixa. O tema, primeira ideia, segunda ideia, terceira ideia. Aí você reformula o tema. Como é que o tema está escrito? Você reformula ele de forma textual. O tema pode estar no formato de afirmativa, aí você transforma ele para uma negativa, por exemplo, para uma interrogativa, para deixar diferente do que foi apresentado para você na avaliação. Quando você faz essa conexão, essa junção, lembrar dos conectivos, para interligar uma frase a outra frase. Mas não é só isso. O que tem de mais importante, eu vou deixando aí para poder falar depois, envolver, que vai ser um ouro, esse tipo de frase, mais esse tipo de frase, mais esse, para fazer a composição da primeira parte do texto, que acaba sendo a introdução do texto. Né? Então, vou falar aqui da estrutura, dizendo que tem no máximo 30 linhas. Essa distribuição estratégica aí, ela é variável, ela não é fixa. Tá? 5 a 7 linhas na introdução, tá? 5 a 7 linhas, eu trabalho muito com 5 linhas, para ter mais possibilidade de argumentar no desenvolvimento, 7 a 9 linhas em cada desenvolvimento. Eu trabalho muito, como eu disse, né? Se reduzir para 5, aí aqui vai passar a ser 10, 11. Então, desenvolvimento 1 e 2, e na conclusão, 6 a 8. Eu gosto também de reduzir na conclusão, porque eu quero explanar no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, trazendo
inclusive ilustrações, desenhos, comparações, modelos, etc. Vamos ver isso adiante, né? São 5 competências que o Enem trabalha. 5 competências. Domínio da norma culta, compreensão do tema, argumentação, coesão e proposta de intervenção detalhada. São 5. Vamos ver isso na quinta-feira, em detalhe. A fase 1, eu estava já mais ou menos desenvolvendo com vocês. Vocês têm 15 minutos para fazer esse planejamento da fase 1. Leitura. Ah, peraí. Você vai fazer a leitura uma, duas, 3 vezes, pelo menos. Nossa, eu vou perder tempo. Não, é o contrário. Quando você faz 3 leituras, a primeira, sem preocupação nenhuma. Larga lápis, caneta e só faz a leitura dos textos de apoio, por exemplo, do tema. Volta a fazer a leitura, lápis, né? E começa a marcar algumas palavras que chamam a atenção na hora da leitura. Primeira leitura, só olhando. Panorâmica. Segunda leitura, pega o lápis e marca, quando você estiver lendo, uma palavra que chama. Aí você grifa ela. Passa um traço embaixo. Destaca ela? Não. Passa um traço embaixo. Falei, não destaca ainda. Então, passa um traço embaixo. E todas aquelas palavras vão ficar destacadas. Ou vão ficar finalizadas, porque aí vem a terceira leitura do mesmo texto. Não se preocupe. Se fizer isso, vai ser eficiente na hora de você fazer a sua escrita. Pode ir por mim. Pode ir por mim. Então, terceira leitura do mesmo texto. Agora, você vai destacar trechos de forma resumida daquele texto que você está lendo ou daqueles textos que vocês estão lendo. Então, primeira leitura é panorâmica, a segunda leitura é passando o traço e grifando, e a terceira leitura é destacando, colocando do lado. Você pode destacar botando uma seta e trazendo para cá, e escrevendo o que você considerou que é eficiente para o texto, certo? Porque isso vai lhe dar uma capacidade maior, de forma que você possa, na hora de escrever seu texto, já saber do que está falando, com autoridade. Essa é a forma. Tá? Competência 2, você não pode fugir do tema, e não vai fugir do tema se você usar essa estratégia que eu anunciei nisso. Fazer pergunta ao tema, porque quando houver a resposta vai ser sobre o tema. Segundo, argumentos. Os argumentos, eles têm que ser contundentes. Não precisa ser rebuscado, não precisa buscar de lugar nenhum. É do seu entendimento, é da sua competência, é do seu convívio, do seu léxico diário. As palavras que estão dentro do seu lexical diário, as que você usa com simplicidade. E eu vou falar depois sobre a norma coloquial, para poder vocês entenderem isso. Mas não tem que se preocupar de rebuscar nada. Seja simples, livre, leve, direto no seu texto. Essa fase é crucial para o sucesso da redação. Dedique tempo suficiente, aí, tá vendo? Para compreender profundamente a proposta. Então, você tem que ter pelo menos 3 leituras. Se tem dificuldade de leitura, faça a quarta, a quinta, mas é melhor que você faça as leituras antes de escrever, usando essa estratégia de anotar, destacar, grifar, sinalizar o que é mais importante. Aí tem um método fatal, é o 3C. Conectar, construir, consolidar. Está aí. Relacione o seu repertório prévio. O que é isso, cultural prévio? Repertório cultural prévio? Será que eu tenho um repertório? Eu? Ah, quando eu cheguei na hora da redação, eu estou vendo lá escrita
pedindo sobre o tema para eu falar. O que eu sei sobre isso? Qual é o meu repertório existente? É o meu repertório prévio? Eu já trouxe, né? Então, eu já sei alguma coisa sobre isso. Eu não preciso ficar preocupado de pegar texto de autores. Eu já tenho o meu repertório. Eu vou colocar. Se eu me lembrar de algum autor que tenha trazido para mim o seu repertório cultural, histórico, seja lá qual for, aí eu vou usar. Mas eu tenho que ter certeza disso. Pelo contrário, o meu repertório cultural é a base, é a construção que eu fiz ao longo dos meus estudos, dessa existência de estudante. A outra é construir. A outra etapa é construir. Desenvolva sua tese e selecione argumentos sólidos, seus, argumentos seus. Fique preocupado com os outros autores que falam sobre isso. Lá, na sua prova, logicamente, tem os textos de apoio com os autores tais. Deduza o que eles trazem para poder ajudar, reunir ao seu repertório prévio. É muito mais importante você colocar o seu repertório prévio e trazer o repertório dos autores dos textos de forma secundária, para mostrar que eles já falam. Olha aí. Eles falam o que você já sabe. O repertório prévio seu é importante. E aqueles autores ali importantes falam as coisas que eu já sei. Aí você traz para a sua redação o seu como principal e o deles como secundário, de apoio ao seu repertório. Você é o escritor do momento, não são eles os escritores. Você é que é o escritor, você é que é a escritora. Perceba? Então, nesse momento de construção, não é ele que está construindo, é você que está construindo. O texto é seu. A banca examinadora não vai analisar o autor A, ou B, ou C. Vai analisar você, autor. Você, autor. Nesse momento, você é escritor. Você é escritora. Se coloque nesse lugar, respire, diga, eu sou escritor agora. Eu vou escrever uma redação, a melhor de toda a minha vida. E construa. E aí, para consultar, você escolhe dois alunos. Poxa, antes, são muito bons, onde há causas, problemas principais para abordar, onde há alguma. Presta atenção. Quando você está escrevendo texto, está discutindo na texto uma problemática, uma situação. Essa situação, se ela existe, ela está por resolver, precisando de alguma solução, e você está ali. Eu vou escrever sobre isso. Com que objetivo? Eu vou esclarecer, eu vou alertar, eu vou sei lá o quê. Eu sou escritor e vou agora consolidar o meu texto trazendo um argumento incontestável. Um argumento que a banca examinadora vai ficar de boca aberta, porque eu sei o que eu estou fazendo e eu sei do que estou falando. Tá? Vamos adiante. Eu, enquanto corrigia textos, e ainda corrijo textos, todos os alunos traziam para mim um texto, eu levava para casa. Primeira coisa que eu olhar era a introdução. Pô, essa introdução daqui, a introdução, às vezes, não me dava nem vontade de olhar o resto do texto, porque já me dizia tudo. Que introdução é essa? Nossa, eu lembro que eu trabalhei na sala de aula um texto de um estudante que já está. Vocês podem procurar aí, uma redação nota 1000. O título da redação, ele botou título, né? Para desenvolver a introdução. Ele criou o título, só o título já fechou a redação. Porque de curiosidade. Isso também é importante. Ao mesmo tempo, despertou desconfiança. Porque o título do texto era assim, olha só. Veja bem, porque eu não vou escrever, mas vou falar de forma desenhada para vocês entenderem. O título do texto era
Redação, 2 pontos. Só que a palavra redação estava com 2 S. Você sabe que redação é sem cedilha. Mas o texto do estudante era redação com 2 S. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Redação, 2 pontos. E aí ele continuou, depois de 2 pontos, e disse: um ato de escrever. Mas ele escrever assim, x, hífen, escrever. E agora? Eu, como corretor, aliás, eu não disse a vocês, né? Eu já fui corretor do Enem, mas por questões éticas, quando minha filha começou a fazer as provas do Enem, no ano que ela estava, no terceiro ano, foi fazer a prova do Enem, eu, por questão ética, a gente assina um termo que não pode mais continuar fazendo correção, né? Então, eu deixei de corrigir as provas do Enem. Então, essa foi uma delas. Redação, 2 pontos. Um ato de escrever. Escrever. Escreva aí no seu papel aí para ver como é que fica. Redação, 2 pontos. Um ato de escrever. O que é que você diria ao ver um texto desse publicado aí nas redes sociais? Eu vou até fazer isso para chamar a gente para a próxima aula, que não veio hoje. Pense bem, esse texto falou sobre exclusão das pessoas que não podem, não tiveram acesso e não participaram dos textos, dos melhores textos, das melhores escolas, não conseguiram e ficaram embargados na grafia, na grafia, na ortografia não. A ortografia, você sabe o que é ortografia? É conceito de grafia. Conceito de grafia. Então, a grafia dele era desse texto. Ele apresentou que havia pessoas, estudantes, que não conseguiam escrever textos, com clareza da grafia. Tinha defeitos na grafia. E ele fez uma crítica a isso. E o primeiro momento da crítica dele foi justamente no título. O título dele já mostrou exatamente isso. A grafia, estou olhando aqui, mais outras pessoas que não conseguiram entrar aí, pedindo por aqui, né? No meu WhatsApp, não era para dar para cá, mas veio, paciência. Deixa eu atender que entre lá. Pode entrar por lá, mandei para lá o grupo. Então, a pessoa que fez o texto sobre esse título, além disso, fez uma introdução impactante. A introdução impactante mexeu com os corretores, você sabe que são 3, né? 3 corretores no Enem. O primeiro passa por um, olha, e passa pelo corretor do Brasil inteiro, viu? Redação de não sei onde cai na mão do baiano, do carioca, do paulista, enfim, as redações circulam no Brasil inteiro, na mão dos corretores do Brasil inteiro. Então, não se sabe qual é a redação que vai cair. Mas cai na mão de um, corrige, cai na mão do outro, corrige. Só entra o terceiro se houver uma disparidade de nota, né? Mas aí, a redação, essa redação impactante foi potente. A princípio, eu disse, provocou desconfiança. Como é que o cara escreve redação com 2S? Depois, escrever com X, hífen. Mas, quando a gente entrou no texto, quando viu a introdução, não precisava nem ver mais, o restante do texto. Texto muito, muito impactante, que falava sobre a exclusão de pessoas que acabam escrevendo com a ortografia precisando consertar, com a grafia precisando consertar. Tá? Então, inicie com um repertório sociocultural relevante que demonstre conhecimento. Nos outros slides, eu vou mostrar uma redação e exemplo de repertório sociocultural. A apresentação do tema introduza claramente o tema proposto, estabelecendo conexão com a contextualização inicial. Aquilo que eu falei,
de vocês fazerem pergunta ao tema, ao fazerem pergunta, vir a tempestade de ideias, e você fazer a seleção e depois a conexão organizada, por ordem de gradação importante que fará sentido ao seu texto. Né? E a tese. O que é tese? Tese, hipótese. Tese vem depois da hipótese. Será? Será? Quando você fez a pergunta ao tema, eu falo, será que é isso? Por que que isso? Aí você levanta a hipótese. Só que depois que você levanta a hipótese, que vem todas aquelas ideias, aí já vem um bocado de ideia que você pode formar um pequeno texto e vai estabelecer uma condição de tese. Bom, é isso. Quando você faz isso, você tesa. Você diz, bom, e é isso por causa disso, disso, disso e disso. É a sua tese inicial. É o que você vai levar para o corretor analisar. O que é que você pensa sobre isso? Muitas vezes, no dia a dia, nós conversamos uns com os outros e opinamos sobre algumas coisas. Discutimos, debatemos, quando há diálogo, né? E a conversa, ela tem debate e tem diálogo, né? Quando há diálogo, um ouve, o outro fala, depois o outro fala, o outro ouve, e aí conversa cada um com a sua verdade, vai deixando a verdade para lá atrás e vai apresentando opiniões sobre o tema que está na mesa, que está na pauta. Então, quando há um diálogo, há uma possibilidade de se entender. Se entender. Quando há um entendimento, você deduz alguma ideia que pode ser a sua tese. Aí você, a partir dali, afirma alguma coisa. E a afirmação pode ser o início do seu parágrafo, do seu texto de introdução, do seu texto de desenvolvimento, ou da própria conclusão, depois que fizer a conexão dos conectivos. Conexão dos conectivos. Então, apresente seu ponto de vista citando explicitamente os dois argumentos que serão desenvolvidos. Como assim? Isso eu estou falando da introdução. A introdução é o lugar de apresentar o que você vai falar no texto todo, no desenvolvimento do texto. É na introdução que você diz, olha, gente, hoje eu vou falar, como eu disse a vocês, o meu objetivo é levar vocês a nota 1000. Quando você conhece uma pessoa, começa a conversar, como é seu nome, se apresenta, quem é você, você faz o quê? É uma apresentação. E o outro encontro, se houver ou mais outro encontro, você vai ver se aquela apresentação está batendo. Porque às vezes a apresentação é uma coisa e no decorrer do desenvolvimento, do conhecimento, é outra coisa. Então, isso não pode. A apresentação tem que condizer com o que você vai escrever no momento 1, no 2, e até na conclusão, para fechar bem o seu texto. Então, a introdução é o melhor lugar para você refletir o que é que você quer falar para as pessoas no seu texto. Vamos adiante. Eu esqueci aqui de falar. Evite pleonagem, ambiguidade, use linguagem formal e precisa ter difícil. Seja preciso, seja precisa. Não vagueie, não evite palavras do nada, não, sem conexão. A ambiguidade prejudica, porque o corretor fica sem saber se você quer dizer isso ou aquilo, e não é por aí. Né? A outra coisa, linguagem formal, não é linguagem rebuscada. Não é isso. Muita gente pensa que é linguagem rebuscada e que tem que procurar melhores palavras. Não é nada disso. A linguagem formal é simplesmente simples assim. Em vez de você escrever no seu texto, isso é para todo mundo, não é para. A palavra para é da linguagem formal. Para é da linguagem informal. É bem por aí. A gente vai ver isso mais adiante. Os repertórios, para você introduzir no seu texto, eles podem ser da área do conhecimento
filosofia, de sociologia, de literatura, de história, de cinema, de seriados, como vocês chamam de série, né? Legislação, de direito, geografia e atualidade. Então, você pode estudar esses repertórios para aplicar na redação, para reforçar, para fortalecer o que você tem de conhecimento, fortalecer o seu repertório. Brauman e a modernidade líquida. Você vai falar sobre o que está acontecendo hoje com a internet, as pessoas estão muito ligadas a rápido, tudo instantâneo, reduzindo textos. Quem é que fala sobre isso? Relações interpessoais fragilizadas, obsolência programada, cultura do cancelamento, efemeridade das tendências sociais, muitas coisas. Ele está dizendo que está acontecendo nessa modernidade líquida, muitas coisas fúteis. Então, se você vai falar sobre isso aí, pega esse autor como referência do ponto de vista filosófico social. Tá? Se você vai falar sobre literatura, você pode pegar um autor que você conhece, Machado de Assis. Aí, por exemplo, estou trazendo Graciliano Ramos. Ele vai falar sobre desigualdade social, miséria, êxodo rural, abandono e negligência governamental no Nordeste. Se você for falar sobre esses pontos, você pode pegar uma referência de literatura, que você com certeza é a pessoa leitora, e vai trazer para o seu texto para reforçar o seu repertório cultural prévio. Você tem isso. E aí pode pegar um desses autores. Se você quiser, se você quiser fazer referência à história, você vai pegar, muita gente faz isso, eu nem gosto muito, Revolução Industrial. As redações que eu li, eu cansei de ler sobre Revolução Industrial. A Revolução Industrial, muita gente pegou isso, não aqui para nós. Eu só estou dizendo que é possível pegar, né, de história. Trata a discussão sobre a alienação do trabalho, o surgimento da sociedade de consumo, o impacto ambiental da massa. Né? Hoje, nós temos atualizações com relação às tendências tecnológicas. Tá? Então, vamos trazer a história tecnológica como reforço do seu repertório. Eu vou trazer um tema aqui que eu desconfio. No último dia, vou trazer, além desse tema, mais outros 2 ou 3 temas que eu desconfio que poderá ser do Enem. Quinta-feira eu vou mostrar para vocês. São 3 que eu já anotei, e eu tô querendo apresentar 5, mas eu já tenho 3. Na quinta-feira eu terei 5 temas que eu desconfio, pelo andar da carruagem, como se diz na gíria, né? Deverão fazer parte da prova de redação do Enem. Vamos lá. Cinema. Quem gosta de cinema? Quem fica assistindo seriado? Vários filmes, vários seriados trazem conteúdos importantíssimos. Então, discussão sobre crítica à mecanização do trabalho e à alienação do indivíduo na sociedade capitalista industrial. Esse negócio de capitalista, sim, tenha cuidado com isso, porque já está muito batido. Né? Está muito batido. É bom você se inserir no aspecto tecnológico. Existem muitos seriados e filmes que tratam sobre a questão tecnológica, a questão da inteligência artificial, a questão da neurociência, a questão da... Qual o nome que eu daria aqui? Muita gente chama de ficção. Então, vamos chamar de ficção. Filmes de ficção que trazem informações incríveis, mas voltadas para a questão tecnológica, que muitos de nós não estamos entendendo. Né? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso é importante, porque qualquer tema que envolva a violação dos direitos básicos, como igualdade, dignidade, liberdade, também tem que ter cuidado na hora de abordar isso, para não fazer tendências diversas de forma negligente, de forma insuficiente ou inadequada. Então,
é se pautar da lei. O que está escrito na lei, você sabe o que está escrito na lei, rigorosamente? Coloque. Fora isso, evite para não cair em contradição na hora de escrever, porque acaba com sua redação. Usando um repertório desse, tem que ter cuidado. Geografia e atualidade. Isso aí, tranquilo. É para cada um se situar. São dados do IBGE, mas para escrever com dados estatísticos, dados do IBGE, vou beber água aqui, que agora falei demais. É, esses dados do IBGE, eles têm que estar muito bem consagrados no seu repertório. Você deve ter angariado mais informações desse tipo de repertório para não cair no erro, não cair no erro. De acordo com o dado do IBGE, não sei o que lá, ele se atualiza variável muitas vezes, porque tem um período de não sei quantos anos, mas eu não sei quantos anos, vai atualizando. Se você fizer uma referência a um que já está ultrapassado, poderá cair no erro. Temas que exigem comprovação de dados sobre igualdade, saneamento básico, demografia ou questões ambientais globais. Por favor, tenham cuidado com isso. Tá? Vou trazer aqui, então, exemplo, início de redação com repertório sociocultural. Eu falava para vocês sobre as inteligências artificiais. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês já devem ter percebido pelo meu aspecto visual, né? O meu rosto, vocês estão vendo que eu sou uma pessoa jovem, né? Então, toda pessoa jovem usa a inteligência artificial. É ou não é? Eu também uso a inteligência artificial. Certo? E eu trouxe justamente uma introdução da redação sobre isso. Desde 1956, a conferência de Dartmouth, não sei nada de inglês, escuta aí, a sociedade deu os primeiros passos conceituais rumo à inteligência artificial. Mas será possível? Em 1956? Mas por que a gente está vendo isso agora? Hoje é que está o boom da inteligência artificial. Né? Mas desde 1956, eu trouxe esse texto aí para vocês verem. No século XXI, assim, idealizando máquinas capazes de imitar a cognição humana. Será que é possível? Ele vai imitar aí, será que vai substituir? Pode ser um tema, né? Pode ser um puxado aí. No século XXI, essa idealização se concretizou. E a IA, sobretudo as ferramentas generativas, como Chat, GPT, que tudo fala, revolucionou o modo como a informação é acessada e processada, impactando diretamente o processo de aprendizagem. No entanto, o avanço tecnológico acelerado não tem sido, melhor dizendo, acompanhado de um debate ético e pedagógico à altura do país. Nossa, quer dizer que o país está inferiorizado nesse aspecto, porque não está à altura, o debate ainda não está batendo com o nível cultural, intelectual. Como é isso? No entanto, o avanço tecnológico acelerado não tem sido acompanhado de um debate ético e pedagógico brasileiro à altura do país. Nesse sentido, a integração da IA no ambiente educacional brasileiro enfrenta dois grandes desafios. Olha só, isso é uma introdução, e já foi feita a parte inicial da introdução, e agora vai colocar dois grandes desafios. O que você sabe que vai acontecer com esses dois grandes desafios que vão ser expostos aí? Vão ser distribuídos em um desenvolvimento 1 e o outro no desenvolvimento 2. Beleza? E para fechar. Primeiro, a preocupante evasão da autoria intelectual.
e a substituição do pensamento crítico. É o primeiro. Primeira ideia para ser desenvolvida no desenvolvimento 1. Por que é no 1 e não pode ser do 2? Não. A introdução está dizendo que, primeiro, é a preocupante evasão da autoria. No outro desenvolvimento 2, aí sim, você vai falar sobre a substituição do pensamento crítico. Ou, perdão, aí no outro você vai falar sobre a falta de diretrizes curriculares de formação docente para o uso responsável e equitativo dessas ferramentas. O segundo parágrafo dessa introdução do desenvolvimento, você vai tirar esses 2 pontos aí. Está entendendo? Então, tudo organizado. A introdução disse como é que vai ser o texto, como é que vai ser o seu texto. Se você fizer isso, é 1000. Já na introdução, eu só vou verificar se isso que você está dizendo na introdução bateu certo lá no desenvolvimento 1. Eu começo olhando, desenvolvimento 1, falou sobre o quê? A evasão da autoria intelectual e a substituição do falou. Primeira coisa, falou. Vou ver o desenvolvimento 2. Falou sobre a falta de diretrizes curriculares e falou. Bom, falou. Agora vou ver se está batendo coerentemente com o exigido por cada competência, né? Se usou a competência de argumento bem feita, bem elaborada. Né? Se você fez isso. Se depois, olha só, tem uma coisa interessante. A proposta de intervenção, que eu vou falar na quinta-feira, com detalhes, ela pode ser escrita em qualquer parte do texto, você sabe, né? Desenvolvimento 1, no 2, ou até na conclusão. E muita gente pensa que é só na conclusão. Mas não. Estou só adiantando uma coisa aqui. Se você observar que a desenvolvimento 1 foi punk, bateu certo com aquilo que você disse na introdução, e o desenvolvimento 2 também argumentou bem, pô, ficou claro o seu texto, só falta fechar com a... Beleza? Vamos fazer análise, então, agora, desse repertório. Olha aí o que foi que aconteceu. Lá na introdução começou com a conferência. E aqui usou o repertório histórico, um marco histórico. Conferência de Dartmouth, em 1956. E aí a análise legitimado, marco histórico da IA, e a pertinente para contexto. Ele pegou isso aí, legitimando o que você está dizendo, o seu repertório cultural. Aí você associou, você já sabe coisas sobre a IA, como é que a IA está, o que a pessoa está reclamando, quando na sala de aula está usando, se o professor não está ou está usando, se está usando devidamente, se não está usando devidamente, você já sabe tudo isso aí. Agora, e aí? O seu repertório está dentro disso. Quem é que vai respaldar agora? Vai dar seu repertório? Será que esse repertório histórico marca um marco que se faz desse período para cá? Lhe dá um repertório consistente para reforçar o seu? Para acrescentar o que você sabe sobre esse uso da inteligência artificial? Tá? O repertório atual, um fato. Então, mencionou ferramentas generativas, aí atualizou, botou lá ChatGPT. Mas você conhece outras inteligências que fazem outras coisas? Hoje mesmo eu uso várias inteligências. Eu uso várias. Eu estou com uma punk, que na quinta-feira eu vou mostrar para vocês. Ao fechar a nossa live de quinta-feira, eu vou dizer, olha, usem esta inteligência artificial, porque ela é fantástica, ela é incrível. Mas, por enquanto, eu quero que vocês fiquem comigo aqui, quais que vocês já sabem, eu vou relacionar umas às outras, tá certo? Estamos falando disso, e tem uma que é fantástica. Quinta-feira eu vou mostrar ela para vocês. Então, quando ele trouxe a atualidade, para legitimar o fato atual de notório saber, todo mundo, eu sei, é isso não.
É, todo mundo sabe, eu sei isso aí também. Mas eu trouxe da atualidade que há de presente ChatGPT. Também pertinente, é para situar a discussão que eu estou fazendo no contexto mais premente da educação. Eu estou falando sobre a IA na educação. Eu não estou falando da IA na empresa A, eu não estou falando da IA em outros ambientes. Estou falando da IA na educação. Estou falando da IA na educação. Então, está batendo certo. Uso de IA para tarefas escolares. Será que vocês aprovam isso? Eu, eu, professor de produção de texto, de redação, eu aprovo. Com meus alunos, eu usava. Quis ter ideia, tinha uma aluna que ela usava e disse, professor, ChatGPT, a inteligência artificial é burra. Eu digo, sim, depende de quê para ela ficar inteligente? Hã? Ela depende de quê para ficar inteligente? Porque ela é alimentada por quem? Então, ela disse, sabe o que eu fiz, professor? Eu disse a inteligência, eu fui fazer pesquisa, envia respostas fracas, respostas insuficientes, coisa que eu mesmo não sabia. Aí eu falei com a inteligência artificial, disse assim, olha, eu quero que você me responda como se eu fosse uma pessoa com mestrado, no nível de. Eu quero que você me responda como se eu fosse uma pessoa no nível de mestrado. Ela disse isso para a inteligência artificial. Sabe o que aconteceu? A inteligência artificial começou a responder a ela como se ela fosse do nível de mestrado. Ela ficou satisfeita. Atendeu ela porque ela estava com o nível dela. Ela não tinha, era estudante ainda, terceiro ano. Mas ela se colocou como estudante de mestrado ou como capacidade de mestrado para poder ela obter a resposta da inteligência artificial mais consistente, mais fundamentada. E isso aconteceu. A inteligência ofereceu para ela, ela ficou feliz. Então, é só uma ideia, né? Ponto de vista. O ponto de vista, a tese, qual foi o ponto de vista? O avanço tecnológico acelerado não tem sido acompanhado de um debate ético e pedagógico à altura do país. Esse é o ponto de vista de quem escreveu esse texto. Você poderia escrever outra coisa, você pode discordar disso, você pode escrever outra ideia. Mas a ideia desse texto foi essa. A tese, tesou. Eu vou dizer, o avanço tecnológico acelerado não tem. Tem, sim, tem. Eu discordo disso aí. Tá bom. Então escreva o seu texto discordando e argumente. Não basta você ficar discordando aí, não. Porque eu estou dizendo que o avanço tecnológico acelerado não tem sido acompanhado de debate ético e pedagógico. Eu provo isso, porque o país não está à altura. Não. Então você pode discordar. Você que está vendo esse texto aí, pode discordar disso, mas essa pessoa pesou e ela provou. Tese clara que foca no déficit ético pedagógico, permitindo uma discussão crítica e propositiva. Tem coisa melhor do que isso? Propõe uma crítica, propõe uma discussão fantástica. Uns concordam, outros discordam, e acaba cada um trazendo o seu ponto de vista, a sua tese. Você está entendendo? A sua tese. Você pesou naquilo ali e defende. Se você pesar e apresentar argumentos defendendo, beleza, não precisa brigar. Você fica com o seu, eu fico com o meu. O importante é argumentar e o pessoal lá da banca examinadora, ou gostar, aqui, ó. Embora eu não concorde com isso, mas olha aqui, está dizendo, está com a tese aqui, está provando. É isso. E tem gente que vai, o que será que eu escrevo para a banca examinadora? Não se preocupe. Escreva que se você quiser e prove. A banca vai dizer, eu não concordo, mas está provado por esse texto o que está dizendo. O que ele disse, o que ela disse, está provado. Provado. E eu aprovo. Argumento 1. Preocupante evasão da autoria intelectual e a substituição do pensamento crítico. Vocês estão vendo aí? No argumento 1, tratou disso. Agora, como é que você vai tratar disso? Aí é com você, o seu repertório textual.
as suas argumentações, as suas palavras, qual o seu nível. Para você aumentar o seu nível, eu recomendo muito a leitura. Leitura, leitura, e leitura, e escrita, e escrita, e escrita. Leia, escreva, leia, escreva, leia, escreva. Tá? No final, na quinta-feira, eu vou falar sobre uma coisa que eu disse lá, falar sobre Plet. Mas hoje, quarta-feira e quinta-feira, eu vou falar subliminarmente, eu vou falar sobre Plet. E na quinta-feira eu quero ver quem vai acertar o que é Plet. Vou perguntar o que é Plet? Quem foi que desconfiou que eu falei durante as lives sobre Plet? Quinta-feira, eu quero que vocês me respondam. Será desenvolvido para discutir plágio, a perda da capacidade de raciocínio original e a dependência excessiva da máquina. Será? Esta pessoa que escreveu isso está dizendo que é isso que está acontecendo. Eu, particularmente, discordo. Mas está bem escrito o texto, está dizendo a sua tese e está provando com seus argumentos o que disse, provando o que disse. Embora eu, particularmente, tenha outra opinião. Eu discordo. Tá bom? No argumento 2, no argumento 2 temos aqui falta de diretrizes curriculares e de formação docente para o uso, para o uso responsável e equitativo. Todo mundo pode usar, dentro dos seus parâmetros, dos seus conhecimentos, suas movimentações, do seu ritmo, equitativamente. E isso seja responsável. Olha, vou dizer uma coisa a vocês que aconteceu numa escola que trabalhei, uma colega minha de literatura, trabalhando poemas de uma autora poética, né? Pediu aos seus alunos que elaborassem, que produzissem, que construíssem a palavra, elaborar, construir, produzir, uma redação, três poemas sobre as características da autora Cecília Meirelles, sobre cada autora. Pediu para construir texto usando as características de três autores. Poemas usando as características de três autores. Apresentasse valendo nota. Uma pessoa, menino, menina, estudante, apresentou, entregou a professora. Três poemas, bom, fantásticos. E aí, colocou a fonte ChatGPT. A professora disse, e aí, Edil, faz o que é isso? Faz nada. Você pediu para ela fazer isso? Usar a inteligência artificial? Não. Você pediu para quê? Para ela produzir de acordo com as características. Mas ela poderia usar a inteligência artificial? Poderia. Mas quais são as características de Cecília Meirelles? Quais são as características de cada um que pediu? E aí, procurar escrever um poema usando as características daqueles autores, daquelas autoras. Mas ela não, ela pegou um poema do ChatGPT e ainda teve a inocência, a ingenuidade de colocar lá que foi fonte ChatGPT. Está errado isso, porque a professora não pediu isso. Agora, se o professor, um outro professor de física, ele colocou lá para os alunos, eu quero uma pesquisa na inteligência artificial, e não disse qual, sobre isso, 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 isso. Pediu os alunos para fazer pesquisa na inteligência artificial. Os alunos, quando forem entregar, dizem, pô, professor, não peça mais isso não, pô. Pô, dá um trabalho danado. Os alunos acharam que era trabalho. Ou seja, 80, é ou não é? Como é? Então, é possível usar a inteligência artificial? Sim ou não? O que é que você pensa sobre isso? Seria bom até você escrever sobre isso, viu? Escrever a redação, porque quinta-feira tem uma surpresa para quem escreveu a redação. Tem uma surpresa para você que escreveu uma redação. E eu vou propor que seja sobre esse tema. Sobre a questão, deixa eu ver se eu vou voltar aqui para ver qual é o tema. Não tenho tema exatamente, não.
Mas aqui mesmo eu posso tirar o teu, quer ver? Nesse primeiro ponto de vista aqui, o avanço tecnológico acelerado não tem sido acompanhado de um debate. O avanço da inteligência artificial, o avanço acelerado, tecnológico acelerado, da inteligência artificial tem provocado negação da intelectualidade no processo de aprendizagem. Tá? O avanço tecnológico da inteligência artificial tem provocado negação intelectual no processo de aprendizagem. Opa aí. Anotou aí? Então, se não anotou, quem está aí, os nossos assistentes que estiver aí, escreve aí no chat o que eu disse, para poder vir de tema da redação de vocês. Que na quinta-feira eu vou perguntar quem escreveu e eu vou oferecer uma surpresa para quem escreveu, tá bom? É mais um processo dessa live, tudo bem? Então, será desenvolvido para abordar a ausência de políticas públicas, o preparo de professores e a desigualdade de acesso. O texto dessa pessoa deverá versar desse jeito: desigualdade de acesso, no caso, tratar sobre inclusão digital, que essa tecnologia pode ampliar. Então, essa é uma análise referente a repertório sociocultural e os argumentos que vão ser usados, eu estou com soluços, que podem ser usados na hora do seu texto de redação. Deixa eu fechar aqui. Vou passar para outra tela para falar sobre desenvolvimento argumentativo. Então, esse tempo daí não conte não, porque eu estava tratando em outra. Isso aí é para o curso, isso aí eu tirei do curso, porque é um curso de redação, nota 1000, aí eu tirei alguns trechos e veio com o tempo. Mas esqueça esse tempo de 35 a 65 minutos aí, porque é para outra vibe, outra etapa, né? Do curso mesmo. Mas aí, a primeira, ou melhor, o primeiro desenvolvimento, 7 a 9 linhas que a gente viu lá, lembra? Ele vai envolver as competências C3, C4 e C1. Tem que tratar da conexão, fazer a conexão. Eu tenho um texto, vou ver se eu acho o texto, para quinta-feira apresentar para vocês. Quinta-feira, não, quarta-feira apresentar para vocês, que é um texto só de substantivo. O texto só possui substantivo. E eu quero ver se vocês vão entender o texto. Só com substantivo. Porque ele não exige conexão. Mas, por outro motivo, ele vai exigir conexão. Tá? Então, quarta-feira, anota aí minha assistência, que quarta-feira eu vou ter que trazer esse texto só de substantivos, tá certo? Para eu desenvolver aqui nessa aula, na outra live de quarta-feira. Então, a conexão indica da palavra com conectivo. Sabe o que é conectivo? Serve para quê? Para conectar. E quando você faz a conexão, estabelece coesão. Um coesivo apropriado para garantir fluidez. Para garantir fluidez. O seu texto ser lido assim na valsa, na música. O corretor vai olhar seu texto, não vou nem correr, vou botar 10 aqui. Pelo amor de Deus, um texto desse assim, tão leve, tão fluido. Né? 2, argumento. Apresente o seu argumento e desenvolva o problema citado na tese de forma clara e objetiva. Clara e objetiva. Olha, eu vou falar sobre clareza e objetividade. Eu vou falar sobre isso quarta-feira, com mais detalhes. O que eu estou fazendo hoje é apresentando as etapas do texto, a sua estrutura, as questões que impactam e que dificultam a maioria da escrita dos estudantes, tá? E quarta-feira eu vou destrinchar, vou detalhar profundamente cada uma dessas questões aí. Aprofundamento. O repertório sociocultural, você vai apresentar dados
né? Você tem essa competência de apresentar dados estatísticos, dados históricos, tem? Então, apresente, que vale pra caramba. Mas se não tiver, sai de baixo. Vai, citações, para dar exemplos, tá? Porque dados estatísticos, dados históricos, tem que estar preciso. Caso contrário, já é problema no seu texto. Isso para sustentar solidamente o que você está dizendo, o argumento que você está apresentando. Tá certo? E análise, faça análise do seu texto. Conclua com a causa ou com a consequência do problema, demonstrando um pensamento crítico sobre o que está sendo discutido, a problemática que está sendo discutida. Tá legal? Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui. Eu penso que a gente vai terminar às 9h30, mais ou menos, tá? Vamos lá. Na conclusão, que é a fase 4, com proposta completa, lembre-se, a proposta de intervenção, ela pode vir no desenvolvimento 1, no 2 e até na conclusão. Não só na conclusão, mas eu estou explicando aqui o seguinte. A proposta de intervenção, ela tem cinco elementos. Cinco elementos. Se você deixar de fazer um, você perde, vale 200, vai ficar com quanto? 60. Porque 40, né? 4 vezes 5, não é isso? 20. Então, você perde 40 pontos. Olha para isso. Se deixar 2, perde 80 pontos. Se deixar 3, perde 120 pontos. E aí, peraí. Vai ficar com quanto no seu texto? Eu costumo dizer aos meus estudantes o seguinte: olha aí, gente, aí está o texto para vocês escreverem a redação de vocês. Vale 10, e eu estou entregando a vocês 10. 10. Eu estou entregando para vocês, aí já é 10 para vocês. Peço a vocês que não me devolvam nenhum ponto. Não me devolva, pelo amor de Deus, nenhum ponto. O 10 é seu que eu estou entregando. Não me devolva. O que significa isso? Não deixe de fazer a ação, não deixe de fazer a gente, por exemplo, na competência 5, né? Não deixe de escrever o modo, o meio como é que deve ser, nem afinal. Não deixe nenhum desses aí. Entregue tudo, todos esses. A ação, que é o que você vai dizer sobre a problemática, o que fazer para resolver o problema que foi identificado no seu texto. O seu texto está com um problema discutido. E aí, você vai fazer o que com isso? Qual é a ação que você está para fazer, solucionar o problema? Quem é que vai fazer isso? Quem é o agente? É o governo, o indivíduo, a mídia, onde? O governo, a prefeitura. Não, pelo amor de Deus. E você? E você? E eu? E não sei. Por favor, quem é que faz? Quem é que tem a competência? Mas é o governo, mas quem é do governo? Que órgão é da saúde, é da educação, é da justiça? Qual é o órgão referente àquela problemática que terá que resolver? Não é qualquer um do governo, é um específico que você deverá sugerir como agente de resolução. Tá bom? Agora, como é que deverá? Você tem que dizer. Fica falando das coisas, criticando e não diz como é que deve resolver. Não. E você faria como, se fosse você? Então, escreva como é que você faria para poder resolver essa problemática que está discutida no texto. Tá? Para quê? Para que você vai resolver essa problemática do seu texto? Qual o objetivo que você espera ao praticar a ação, envolver o agente, o modo, e aí, qual é o resultado disso? Qual a finalidade? Isso tudo tem que estar especificado de qualquer um dos 4 elementos anteriores. Você tem que detalhar a ação, como é, o agente, quem é, como eu falei, o modo e a finalidade. Todos esses 4 de forma detalhada para que o seu texto, na competência 5, bata 200. Fechou 200. Tá bom. Ao concluir seu texto, preste atenção que o texto ele
tem que ser escrito em 60 minutos. Ele tem que dedicar o seu 60 minutos da sua prova para isso, para escrever a redação, que ela é valiosa. Tem alguns lugares que oferecem 30 minutos. Por favor, roube 30 minutos de outra coisa lá, mas dedique 60 para a redação ser perfeita. Isso que eu digo. A redação nota 1000 exige, é 1000, gente, é excelência. Não pode ser 10 minutos escrevendo, não. Ah, mas eu tenho facilidade de escrever em 10 minutos. Tudo bem, tem gente que é assim mesmo. Mas sabe por quê? Porque treina todo dia. Essa coisa mesmo que eu falei no início de você usar o tempo de leitura, fazer uma, duas, três vezes, não é de uma hora para outra que a pessoa vai conseguir fazer 3 leituras. É treino, é condicionamento, é lendo. E fazendo a sua avaliação medindo o seu tempo. Medindo o seu tempo. Bota lá o cronômetro, vai medindo o tempo que você está precisando para aquilo. Tá bom? Vamos lá. A fase 5 do seu texto é fazer a revisão final estratégica. Olha que você só escreveu isso tudo no rascunho. Você escreveu tudo isso no rascunho, não é verdade? Ou você já folha direta, pelo amor de Deus, não faça isso. É no rascunho. Porque depois do rascunho é que você vai fazer essa revisão final. Aí, quando você faz essa revisão, você olha a competência 1, 4, 3, né? E consolida o método 3, que é o quê? Lembra o que é? Lembra do método 3? É até consolidação do seu texto. Revise linha por linha com foco em gramática e norma culta. Verifique concordância, regência. Vou falar sobre isso, hein? E ortografia. Vou destrinchar isso aí. Coesão, a C4, você tem que avaliar os conectivos se estão coerentes com o seu texto. Você falar que o tempo está frio e que vai se cobrir, por isso vou usar um cobertor de edredom. Veja se não tem sentido isso. Hã? Pois é mais ou menos assim. Díspares, melhor dizendo, né? Então, cuidado com isso. O conectivo tem que estar fluido. Tem que ser um conectivo de adversidade, quando for, de adição, quando for, devidamente para ser usado. Clareza sintática. Gente, isso aí é incrível. Eu vou falar para vocês de um verso que eu gosto muito, que esse verso ele corresponde a 3 ou 4 aulas. Só esse verso. Às vezes, de novo, professor, esse verso, mas você já viu isso aqui do verso? Tá? Então, elimine frases truncadas. Peraí, essa frase aqui não está batendo, não. Ah, tá, tem duplo sentido aqui. Não, não. A gente começa a fazer a limpeza da revisão final. E a linguagem formal, se você botou gírias, coloquialismos, limpe seu texto. Limpou seu texto todo bonito, agora pega a folha de texto definitivo e começa a passar limpo. E, pelo amor de Deus, passe a limpo após a correção e não coloque, não acrescente mais nada que venha. Não adianta, porque o que você pensou cuidadosamente durante a construção do texto foi o que você respirou e se inspirou para produzir. Se você, na hora de passar limpo, tem gente que diz assim, na hora de passar limpo eu mudo tudo. Pelo amor de Deus, não faça isso não. Você tem um trabalho desse, criterioso, cuidadoso, para chegar agora, na hora de passar limpo, você abandonar o que você fez e fazer um texto da cabeça, do nada. Tenha cuidado. Você tem que ser muito competente. A menos que você receba uma comunicação, né, para quem acredita aí, que vai lhe dar, enfim, como se fosse o chat GPT. Então, vamos à próxima etapa. Só um desenho aí, um desenho do que eu falei, que é a estrutura completa da introdução, tá? Com aquelas quantidades de linhas, desenvolvimento 1, só a estrutura, como deve ser o texto ficar arrumado. O texto deve ficar assim na página, dessa forma, tá bom?
Domínio da norma culta. A competência 1 exige vocabulário técnico e preciso. Quando fala técnico, não é técnico em qualquer área, não. É técnico da língua portuguesa. Técnica, a norma gramatical. É isso. Tá? Substitua expressões informais por linguagem formal, de preferência acadêmica. Se você tiver, use. Agora, veja aí dois parâmetros aí, para comparar. Linguagem informal. Trabalhar sem carteira assinada é ruim, porque a pessoa não tem direito a nada e fica na mão. Se você escrever isso lá, é um problema de colocar ali, fica na mão. O vocabulário para si ruim. Tem gente que ainda fala, é ruim, viu? Nada. Falta de termos técnicos. Vamos para a correção? Linguagem formal. A precarização do trabalho informal, olha para isso, compromete a dignidade humana, pois priva o indivíduo de direitos básicos como previdência e segurança jurídica. Está vendo aí? Os termos, no caso aí, usou termos técnicos da competência do texto que se trata, trabalho informal. O trabalho informal ele requer informações jurídicas, informações de trabalho, né? Qualidade, vocabulário técnico, precisão do conceito, termos específicos da área, isso se chama léxico, o léxico devido para o que você está falando, tratando. Tá legal? Eu acho que terminou aqui no checklist final. Rumo à nota 1000. Depois desse trabalho todo que você fez, dessa produção, dessa construção criteriosa, cuidadosa, não tenha dúvida que você vai chegar à nota 1000. Mas você tem que fazer isso, conforme eu orientei aqui, trinchando cada uma dessas questões. Mas não, mas não uma vez só, duas vezes, até você conseguir. Tem que fazer isso até você conseguir, e você consegue. Todo mundo pode conseguir, muita gente consegue. Muitos alunos. E tem aí dois, Moacir e Fernanda Menino, e sem esse contato comigo já conseguiram 920. Né? C1 é a norma culta. Gramática e técnica. Vocabulário formal e técnico e ausência de coloquialismo. Tá? Quando fala de gramática impecável, gente, olha só. É, como é que eu vou usar uma gramática impecável se eu não leio? Eu não sou leitor de bons livros, de boas leituras. Para isso, ler bons livros, boas leituras. Então, o vocabulário, eu enriqueço o meu vocabulário, não é olhando o dicionário somente, não. É lendo textos bons, textos que têm vocabulários bons, para que eu possa obter acréscimo nas minhas leituras, no meu vocabulário pessoal. Eu preciso disso, eu preciso. Formar o vocabulário formal e técnico. E se eu vou tratar, por exemplo, eu vou fazer medicina, eu vou fazer direito, eu vou fazer administração, vou fazer engenharia. Comece a procurar termos da área que você vai fazer. Comece a procurar. Porque quando você fizer isso, certamente você já vai estar em contato com o seu nicho, com o seu lexical vocabulário. Tá certo? C2 trata da compreensão do tema. Gente, se você não compreender o tema, vai ficar difícil atender à exigência do texto. Vai ser considerada a sua norma, o C1 vai ser considerado. Você vai fazer uma boa argumentação de um tema que não tem nada a ver. Vai fazer coesão textual no seu texto sobre um tema que não tem nada a ver. E vai fazer uma aprovação sobre um tema que não tem nada a ver. Simplesmente porque você não compreendeu o tema. Então, você tem que compreender o tema e uma das estratégias é aquela que eu apresentei no início.
é você fazer pergunta ao tema que lhe foi apresentado, ou ao tema que você deduzir de um texto de apoio, de dois textos de apoio que foi feita a solicitação, se for o caso. Então, primeira coisa, compreenda plenamente qual é o tema, para você não fugir dele, tá? Argumentação. Para você argumentar, você viu o exemplo, né? Tese clara com dois argumentos bem desenvolvidos, e esse bem desenvolvido vai levar você a quê? A trazer ilustração, exemplo. Eu vou mostrar para vocês assim, o texto fazendo assim. Ai, meu Deus, peraí. Um texto fazendo assim e o outro fazendo assim. Na verdade, é assim, de cima para baixo, né? Desce e cruza. Porque o texto é uma tessitura. É como tecido. Eu vou mostrar para vocês como é que o texto é um tecido. Ele vai assim, ele vem assim, não, vai assim, linhas, e desce. E cruza. E quando entrelaçam as linhas, forma um tecido. E como é que é isso aí? Quarta-feira. Está previsto para quarta-feira. Tese com dois argumentos para dois desenvolvimentos. Fechou. E a conexão? Você vai ter que usar conectivos variáveis. Não fica... Porque, diante disso, diante disso, diante disso, segundo fulano, de acordo com cuidado com a repetição dos termos de conexão, que são os conectivos, né? Eles têm que ser variados e apropriados para a fluidez do texto. A progressão tem que ser lógica das ideias. E sabe como é que é a progressão? Lembra lá do início que eu falei que vai haver uma tempestade de ideias, e essas ideias você vai buscar selecionar e depois ordenar para a sequência, a frase inicial que você vai construir a partir do seu desenvolvimento na hora de fazer a pergunta ao tema. Pronto. Você vai juntar um tema, uma ideia, outra ideia, na sequência. Então, você consegue estabelecer essa condição. E a proposta de intervenção, que vai ser da última live, quinta-feira, detalhada, né? Solução completa com 5 elementos que eu mostrei aí anteriormente. 5 elementos obrigatórios. Esses 5 elementos, na sua proposta de intervenção, tem que constar. Você tem que prestar atenção nisso. Não pode deixar. Pode. Se você deixar, vai perder. São 200 pontos. Se deixar um, perde 40. Deixar dois, perde 80 e assim vai. É isso? Ou vai querer tirar nota 1000? Pratique esse método consistentemente e você estará preparado para conquistar nota máxima. Lembre-se, disciplina, técnica e revisão conscientes são os pilares do sucesso. Mais uma vez, repito, pratique esse método consistentemente e você está... Foi isso. Ainda não acabou, não, calma. E você estará preparado para conquistar nota máxima. Lembre-se, disciplina, tudo na vida precisa de disciplina, né? Para poder a gente executar as coisas conforme deseja, né? Técnica e revisão consciente são os pilares do sucesso. Tá entendendo? Nós estamos em 21 horas, temos ainda 30 minutos, eu vou mostrar para vocês ainda um outro material. Vou conversar com vocês aqui. Vou fechar aqui. Deixa fazer aqui, parar o compartilhamento. Deixa eu ver aqui o chat, né? O chat. A gente fala chat. Não sei nada de inglês, né? Vamos lá. Pronto. Vamos ver aqui. Tira a nota 1000. Vamos lá.
o avanço tecnológico acelerado. Esse é o tema para a próxima quinta-feira. Quem produziu o texto isso vai ter uma surpresa, hein? O avanço tecnológico acelerado não tem sido acompanhado do debate ético e pedagógico do país. É isso aí. Na verdade, dica muito boa. Já fiz e me ajudou bastante a organizar o que aborda na redação. Tem algumas dúvidas. Olha, com relação às dúvidas, pode escrever as dúvidas que vocês tiverem aí. Eu vou deixar essas dúvidas para a gente esclarecer na próxima quarta-feira, certo? Quarta-feira, vou trazer as dúvidas. Posso usar as palavras exatas na frase tema? Usar palavras exatas na frase tema? Pronto. Anote aí as dúvidas e eu vou esclarecer na próxima quarta-feira, porque agora eu vou passar um outro slide. É rapidinho, tá certo? Esse slide que vai dar até 9h30, conforme eu planejei, 2 horas de live, para que a gente possa ir descansar. Tá certo? Então, vão colocando aí as dúvidas, porque essa aula está gravada e eu vou olhar depois e a assistência está me dando suporte e deixar para mim também essa anotação. Vamos lá agora que eu vou para a próxima apresentação breve. E aqui, fechando, olha, tem uma outra. Opa, fechar. Essa não. Fechei a apresentação errada. Minutinho. Deixa eu ver aqui. Então, eu acabei fechando a que eu iria apresentar, né? Pois é, gente. E aí, coloque aí o que, é que vocês estão, como é que vocês estão considerando essa atividade aí, essa live, o que é que vocês têm de sugestão também, tá certo? Eu já vou mostrar a próxima slide. Vou mostrar a próxima slide. Isso. Ó, já tem até pessoas respondendo as dúvidas. Mas eu vou responder com certeza na próxima quarta-feira. Vamos ver se vai chegar para vocês aí. Cadê? Não apareceu o compartilhamento? De novo. Estou com dificuldade aqui para poder mostrar para você o que eu quero. E por que você está assim? Mas eu acho que já está aí, né? Agora eu vou aqui.
para nós. Agora ficou maior para você. Vou fechar o chat aqui por enquanto. Fechar o chat por enquanto e vou apresentando para vocês aqui cada um. Não fechou não. Eu tenho dificuldade de apresentar. Ele está aberto aqui e não quer aparecer para mim. Ele é aberto aqui e não quer aparecer para mim. Fechou todo. Aqui. Eu preciso vir. Eu quero você. Ver redação. Desculpa aí, porque eu estou com dificuldade de o texto não quer aparecer para eu apresentar para vocês. Olha ele aqui. Agora, fique todo. Tá? Beleza? Deixa eu ver se eu consigo agora, né? Ótimo, agora vai. Não é possível compartilhar sua tela, porque hum, algo deu errado, eu compartilhar a tela, se reinicia o navegador, não vou fazer isso, né? Não está deixando eu compartilhar. Algo deu errado. Eu vou apresentar assim mesmo. Assim ele vai. Do espelhamento. E aí? Agora. Deu uma pane aqui na live. Vamos agora? Será? Não. Eu não estou conseguindo fazer essa apresentação, então eu vou fazer o seguinte: eu vou conversar com vocês aqui para poder encerrar essa live de hoje e vou alongar de quarta-feira até 22 para poder fazer essa apresentação. Que já são 21, né? 21, cadê aqui? 21 e 19, 21 e 20. E uma vez que eu abrir, eu vou prender vocês até mais tarde, fora do horário que eu pretendo, e peço a vocês que na quarta-feira tenham disposto para ficar até 22, das 19h30 até 22, tá? E para vocês que permaneceram aí, que estão aqui comigo, deixa eu dizer uma coisa. A redação nota 1000 é possível para qualquer um. Qualquer pessoa que desejar pode chegar a esse ponto, mas tem que usar a estratégia, tem que exercitar a escrita. E, antes de tudo, tem que ler. Tem que aprender essa leitura estratégica. Leituras estratégicas são leituras aquela que você faz uma vez
2 vezes, olha só, 3 vezes, 4, 5, 7 vezes. Uma leitura bem feita, ela requer 7 olhares da mesma leitura. Então, não é fácil. Isso é uma coisa que, ao longo do tempo, a gente vai exercitando. Se você acabar de fazer a sua leitura, a terceira, a gente vai para a quarta, vai para a quinta, mas cada uma camada de leitura exige de você uma participação mais intensa do que você já tem, da sua competência leitura. Porque se você tem essa competência leitora, você consegue certamente reproduzir o que você leu. A partir dos exercícios de leitura, você ganha mais vocabulário, você ganha consistência dos seus argumentos, você observa como que os melhores escritores escrevem, e você acaba se tornando também um escritor, uma escritora que demonstra possibilidades de ler qualquer coisa. E até porque a leitura não é só decifrar palavras. A leitura é muito mais do que isso. A leitura é algo muito mais profundo. A pessoa fala, você leu? Li. Sim. E aí me conte aí. Não, é porque... Não, não é porque não. A leitura ela tem que ter a possibilidade de entender o que foi lido. E não é a primeira leitura que a gente consegue entender. A gente tem que ler uma vez, na segunda a gente observa outras questões, e, tecnicamente, não estou tratando aqui com vocês sobre produção de texto, sobre uma redação que você vai entregar para a banca examinadora, esta leitura tem que ser muito mais cuidadosa, porque para você escrever sobre o tema que está ali na mesa, está ali na sua avaliação, você tem que saber compreender o que é que estão lhe perguntando. E você pode até discordar do que está ali como afirmativa, você pode até afirmar aquilo que pode aparecer como negativa, você pode responder do seu jeito para aquilo que está como interrogativa, não há dúvida, você pode só responder. Mas, ao responder, assuma a responsabilidade de responder e argumentar, comprovando que o que você disse, que o que você se posicionou, que o que você usou, a sua tese, tem que ter um argumento consistente, bem fundamentado, usando o repertório cultural seu, prévio, portanto, e associando de outros autores que poderão embasar, reforçar o que você pensa sobre aquilo. Que é bom saber que um galo canta, outro galo canta, e outro galo canta, porque outro galo ouviu o outro galo cantar. João Cabral de Melo Neto disse isso. Não é eu sou o autor, não sou o primeiro. O que eu escrevo são mosaicos de vários textos, de vários autores, de várias informações que eu obtive. Eu tenho que ter a minha conclusão de todo esse mosaico de leitura. Então, a leitura é fundamental para que a gente possa depois desenvolver o próprio texto como autor do texto. E quando você escreve a redação, quando eu escrevo a redação, eu sou o autor, você é o autor, nós somos autores do texto. Nós somos escritores do texto que nós produzimos. Tá? Qualquer um de nós pode ser escritor, portanto. E se estamos tratando sobre redação, para o próximo final de semana escrever uma redação no Enem, ou para um concurso que seja, temos que ter esse tipo de estratégia. Leitura e escrita. Leitura e escrita condicionadas. Condicionado que eu falo é estar exercitando sempre para poder estar hábil, competente, e não ter dificuldade na hora de escrever e na hora de compreender. Certo? Então, eu quero encerrar essa live de hoje dizendo a vocês que quarta-feira, vou falar sobre outros aspectos com mais detalhe,
Hoje foi bem uma apresentação com certos detalhes do conteúdo que vai levar você a nota 1000. E quarta-feira eu vou aprofundar em detalhes e levarei a nossa live até 22 horas para poder apresentar algo a mais. Beleza? Então, eu agradeço a presença de vocês e espero que vocês estejam presentes na quarta-feira e convidem outras pessoas que vão fazer e que querem tirar nota 1000. Se você quer tirar nota 1000, você pode tirar nota 1000, mas o outro também pode tirar nota 1000. E você pode apresentar esse projeto, essa live, redação rumo à nota 1000, para outras pessoas. Convide eles a entrarem no grupo que você está e a próxima quarta-feira aguardo você e os seus. Cada um traga uma pessoa. Tá bom? Uma boa noite a todos e até a próxima quarta-feira. Obrigado, obrigado. Ok, Micael. Valeu, Viviane. Obrigado. Jéssica, boa noite. Até a próxima quarta-feira. Traga mais uma. Traga Arthur, viu? Ok. Até quarta, até quarta. Obrigado pela participação de vocês. Compartilhe e traga mais outras pessoas. Tem uma redação gratuita. É uma aula gratuita de redação até quinta-feira, porque eu quero todo mundo no Enem tirando nota 1000. Conte comigo, tá bom? Até quarta.